Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de conversão eletromecânica de energia. Dando continuidade, na última aula nós falamos o que é a conversão eletromecânica e falamos das 4 equações que regem a conversão eletromecânica de energia. Vamos voltar aqui. Legal. Não está funcionando nada. Tá. Aqui está funcionando. Então vamos voltar aqui um pouquinho, só para lembrar. Bom, as 4 equações que regem a conversão eletromecânica de energia são essas. A força agindo sobre um fio passando corrente. A lei de Ampère, na qual que mostra que uma corrente elétrica produz um campo magnético. A lei de Faraday, que mostra que a variação do fluxo magnético no tempo gera uma força eletromotriz. E aqui continua sendo a lei de Faraday, mas escrita de outra maneira. Um condutor se movimentando com uma dada velocidade no interior de um campo magnético produz uma força eletromotriz induzida. Veja, todas essas equações são dependentes do campo magnético. Todas. Então, esta e esta. Logo, compreender conversão eletromecânica de energia é compreender como que o campo magnético age produzindo forças eletromotrizes induzidas e produzindo forças e, consequentemente, torque. Esta equação nós estudamos na nossa última aula. Nós vimos essa equação e a partir dela determinamos o torque sobre uma espira. Deixa eu ver se eu tenho uma animação aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde que é agora? Deixa eu ver se eu acho uma animação aqui que eu tenho arquivada. Deixa eu ver. Aqui, olha. Deixa eu ver se é essa. Olha isto aqui. Isto aqui é um ímã. Isto aqui é um fio. Esse fio é articulado aqui. Então, isso aqui fica que nem um balanço. Esse fio pode se movimentar para frente ou para trás. Esse fio está no interior do campo magnético desse ímã. Aqui eu tenho uma bateria gerando uma diferença de potencial entre os dois lados do fio. E aqui eu tenho uma chave. Quando eu fechar essa chave, uma corrente vai passar por este fio. E uma corrente, ao passar por esse fio no interior de um campo magnético, vai produzir uma força sobre esse fio, pois a corrente interagindo com o campo gera força. Deixa eu pegar minha lousinha aqui que eu não abri. Então, a gente sabe isto aqui. Força magnética é igual a I, L produto vetorial B. Se eu tenho um fio dentro de um campo magnético entrando aqui, ó, e passo uma corrente I para cá, esse fio tem tamanho L, então é colocar a mão direita paralela à corrente ao longo do fio, gira para o lado do campo. Quando você faz isso, tua mão direita está aqui, ó. Quando você põe tua mão paralela ao fio, teu dedão aponta para cá. Isso significa que a força magnética empurra o fio para cá. Deste modo,
Quando passar uma corrente aqui, essa corrente interagindo com o campo magnético do ímã vai ficar sujeita à ação de uma força e vai movimentar esse fio. Olha aqui, ó. Vou ligar aqui a chave, ó. Ligando a chave, olha o fio. Ele ergueu, a força aponta para cá. Vou desligar. Liga, desliga. Liga, desliga. Liga. É só você colocar a mão no sentido da corrente e empurrar para o lado do campo. Põe tua mão direita paralela ao fio no sentido da corrente. Gira tua mão para o lado do campo, o dedão aponta nessa direção e sentido aqui, ó. Esse é o da força, tá? Aí, se eu inverter a polaridade da bateria, inverte o sentido da força. Aí, ó. Inverto a polaridade da bateria, inverte o sentido da força. Aí, se eu inverter a polaridade do ímã, também inverte o sentido da força. Ó. Troca os polos do ímã, troca a direção do campo. Tá aí. Essa aqui é uma aplicação de forças magnéticas agindo sobre fios. Deixa eu ver este aqui. Não. Então, nós vimos esta equação. Agora nós precisamos ver essas outras três para entender a conversão eletromecânica de energia. Então vamos lá, vamos estudar agora a lei de Ampère. Para quem já estudou, vai servir de lembrete. Se alguém nunca viu, vai ver agora. Lei de Ampère foi uma lei física desenvolvida pelo físico francês André-Marie Ampère. Viveu de 1775 a 1836. Esse indivíduo aqui, ó. Ampère observou que se você tiver um fio, isto aqui é um fio, passando corrente elétrica, se você jogar em torno desse fio limalha de ferro, quando passa a corrente elétrica, essas limalhas se orientam de forma circular. E a gente já tinha visto que a limalha de ferro acompanha as linhas do campo magnético. Então, significa que esse fio produz um campo magnético circular à sua volta. Há uma circulação de campo magnético em volta desse fio. Se eu colocar uma bússola, a agulha da bússola se orienta. Olha o fio aqui, ó. O fio atravessando um papel. E eu coloquei várias bússolas. Quando não tem corrente passando no fio, todas as bússolas apontam para o norte. Quando passa uma corrente pelo fio, as agulhas da bússola se orientam de tal maneira que forma um caminho circular em torno do fio. Ampère mostra isso. Que é isso aqui, ó. Então, o campo magnético circula em volta do fio. Olha isso aqui. Aqui é um fio passando corrente. Corrente está indo de baixo para cima. E aqui é o campo magnético. Ó. Se eu colocar uma agulha de uma bússola, essa agulha se orienta nesse campo. Claro, a agulha é reta. O campo é circular, não tem como ela é tangente ao campo. Ó. Eu posso pegar isso aqui, ó, aonde eu colocar, ó, posso colocar mais longe ou mais perto do fio. Ó. Não importa. Ó. O campo é sempre circular em torno desse fio. Então, a gente diz que é uma circulação ou circuitação do campo magnético. Se eu inverter o sentido da corrente, inverte a posição dos ponteiros da agulha da bússola, ou seja, inverte o campo, olha lá. Aí, mudou a posição da agulha. Ó. Tá aí. Então, o campo circula
em torno do fio. Que é isso que a gente vê. Ampère tentou correlacionar a corrente que passa no fio com esse campo magnético que circula. Se ele pegar uma distância R do fio, o campo vai haver um campo que circula aqui. Um ponto desse fio, o campo é tangente a este círculo, o campo B. Se você colocar sua mão direita segurando o fio, o teu dedão aponta no sentido da corrente e a tua mão, ela fecha no sentido que o campo circula. Então, para saber o sentido que o campo circula, pega um fio passando corrente. Coloca teu dedão no sentido da corrente. Fecha a mão. O sentido que a mão fecha é o sentido que o campo magnético circula o fio. Então tá aqui, é só fazer isso. Dedão no sentido da corrente. O sentido que a mão fecha é o da circulação do fio, do campo magnético. E o que o Ampère mostrou? Ele falou, olha, se o campo circula o fio, se o campo circuita o fio, em cada ponto desta circunferência eu tenho um campo tangente. Se eu pegar pedacinhos infinitesimais desse fio, assim, se eu pegar pedacinhos infinitesimais, tá aqui o fio passando uma corrente I. E aqui eu tenho o campo circulando aqui em volta. Na verdade, o campo é tangente em cada ponto da curva. Se eu pegar um pedacinho desse fio de comprimento infinitesimal dl, e projetar o campo magnético na direção desse pedacinho, tem um dl aqui e um campo aqui. Como é que eu projeto o campo na direção do dl? É só fazer a componente aqui, ó. Projeta, vai ser o B cosseno de θ, porque a projeção vezes dl. B cosseno θ vezes dl. Mas espera aí, B é vetor, dl é vetor. Módulo de um vetor, módulo do outro, cosseno do ângulo entre eles é produto escalar desses vetores. Então, Ampère falou, se eu pegar o produto escalar de B com dl, vai me dar o campo na direção do pedacinho dl. Mas se esse pedacinho é infinitesimal e eu somar todos os pedacinhos dl do fio, se eu somar todos os pedacinhos dl do fio, vai me dar o fio todo, o comprimento todo. Então, o que o Ampère fez? Somou. Como é que eu somo pedacinhos infinitesimais? Integrando. Ele integrou B produto escalar dl ao longo de um caminho fechado. Essa integral com uma bolinha aí quer dizer integrar um caminho fechado. É claro, o campo e o dl estão sempre na mesma direção. Então, esse produto escalar é positivo, isso aqui é maior que zero. O Ampère mostrou que este produto é maior que zero. E ele chamou isso aqui de circulação ou circuitação. Tá aí. Então, existe um caminho C.
Agora, ele mostrou que o valor desta integral ela é tanto maior quanto maior for a corrente. Ou seja, essa integral ela é tanto maior quanto maior for a corrente. Então, Ampère mostrou que essa integral é diretamente proporcional à corrente que passa no interior dessa circuitação. Veja, o fio está aqui. A corrente está passando aqui. O campo circula aqui. Então, essa corrente é a corrente que está dentro dessa circulação. A gente costuma até usar um índice C, às vezes, para ela. É a corrente que passa dentro dessa circulação. E Ampère mostra que quanto maior a corrente que passa aqui, maior é o valor dessa integral aqui. Ó. Então, elas são proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais, eu posso igualar desde que surja uma constante. E Ampère fez isso e igualou, e chegou que a constante é essa aqui. B, produto escalar dl, é uma constante vezes a corrente que passa ali dentro. Essa constante é chamado de permeabilidade magnética. Para não ter interferência de outras substâncias que podem interferir no campo magnético, ele fez isso no vácuo. Então, essa é a permeabilidade magnética do vácuo. Esse μ0 foi medido. Esse μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Veja, quando Ampère mediu, óbvio que a unidade era outra. Modernamente, a unidade é essa, que a gente chama aqui de ampere, a unidade de corrente no sistema internacional. Tesla de campo magnético e metro de distância. É a combinação dessas grandezas. A permeabilidade magnética do vácuo vale isso. Então, essa constante de proporcionalidade é o μ0. Claro que, se a gente olhar aqui, metro por ampere, se eu passar esse metro para baixo, isso aqui fica ampere por metro. Ou eu posso fazer assim. Veja. A corrente aqui ela é ampere. A corrente aqui ela é ampere. Aqui é Tesla vezes metro por ampere. A unidade disso aqui é Tesla vezes metro. Tesla de campo magnético, metro do comprimento. Então, essa grandeza aqui, essa constante, ela tinha que ter unidade de Tesla vezes metro por ampere. Ou se você lembrar que Tesla é Newton, vamos fazer aqui, senão não lembro. Como que era? Vamos lembrar da equação de força que a gente fez. Força é Q V produto vetorial B. Então, o B, a unidade de B é a unidade de força por unidade de carga, unidade de velocidade. Então, vai ser Newton metro por segundo vezes Coulomb.
mas Coulomb por segundo é ampere. Então, é Newton vezes metro por ampere. Então, campo magnético é Newton vezes metro por ampere. Se nós voltarmos aqui, ó, nessa equação, então isso aqui ó, é Newton, a unidade. É Newton vezes metro por ampere. O dl é metro. Isso aqui fica Newton, metro vezes metro, fica metro quadrado. Então, a unidade disso é Newton metro quadrado por ampere. Ou se eu jogar o metro quadrado para baixo, fica Newton por ampere metro quadrado. Como Deixa eu só ver se eu fiz certo. Opa! Fiz certo isso? É Newton por metro, tá? Tá aqui, tá errado. Então, é Newton por metro ampere. Newton por metro ampere. E Newton, não Newton vezes metro por ampere. Fiz errado aqui, então vamos corrigir isso aqui, ó. Opa, vamos limpar essa tela. Aqui, ó. Vamos fazer assim. Então, ó, a lei de Ampère, ela ficou integral de B, produto escalar dl, é igual a μ0 I. Esse cara, a unidade é Newton por metro ampere. Esse cara aqui, a unidade é metro. Ó, metro com metro mete a vara. Então, sobrou Newton por ampere. Então, sobrou Newton por ampere. Esse produto tem que estar Newton por ampere. Essa é a unidade μ0. O I é ampere. Portanto, se eu passar esse cara para cá, o μ0 vai dar Newton por ampere quadrado. Tá aí. Então, Newton por ampere quadrado. Tá aqui. Essa constante tem essa unidade, que eu prefiro usar Tesla vezes metro por ampere. Ela vale 4π 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. E é simbolizada por μ0. Aqui o comprimento, às vezes aparece dl, às vezes aparece ds, dependendo do livro que você pega. Mas é comprimento isso aqui, tá? E essa é conhecida como lei de Ampère. Lei de Ampère. Então, temos aqui a lei de Ampère. Ela diz que a integral de linha ao longo de um caminho fechado do campo magnético produto escalar comprimento é igual à permeabilidade magnética do vácuo vezes a corrente que gerou o campo. Tá aí. E ela tem muitas aplicações. A lei de Ampère tem uma aplicabilidade ampla e a gente precisa sempre tê-la como ferramenta. Olha esse exercício aqui, ó. Um fio cilíndrico longo, este fio aqui, ó, de raio de secção transversal R1, tá o raio do fio aqui, é percorrido por uma corrente I, tá aqui a corrente que percorre esse fio. Determinar o campo magnético produzido pela corrente no interior do fio e no exterior do fio. Então, se essa corrente produz um campo magnético, quanto vale esse campo magnético fora do fio e quanto vale o campo magnético dentro do fio? Vamos avaliar isso. Vamos aplicar a lei de Ampère, essa aqui. Vamos analisar o campo magnético fora do fio, na parte externa, no exterior. Vamos traçar uma circulação fora do fio, aqui, ó. Circulação 1, tá? Essa circulação tem um raio R'. Este R' é maior que o raio do fio. Então, R' maior que o raio do fio é o lado de fora, é o exterior.
Agora eu faço a integral de B produto escalar dl ou ds é igual a μ0i. Antes de eu resolver isso, eu preciso resolver o produto escalar. Então, vamos analisar aqui. O ds está para cá. É um pedacinho infinitesimal do fio. O B é tangente aqui, são paralelos. Então, quanto que dá o produto escalar dos dois? Ora, o produto escalar dos dois vai dar isso aqui. Módulo de B, módulo de DL, cosseno do ângulo entre eles. Isso tem que ser μ0i. Ora, se o fio está aqui, a corrente passa aqui. Aí você tem uma circulação aqui. O comprimento DL está aqui, ó. E o campo magnético está aqui, ó. São paralelos. Se são paralelos, o ângulo entre eles é 0 grau. Isso aqui fica integral de B dl cosseno de 0 grau. É igual a μ0i. O cosseno de 0 grau dá 1. Então, isso aqui sobrou que é integral de B dl. Então, virou uma integral simples de B dl. Espera aí, mas o campo varia ao longo da distância? Não. O campo é constante. Então, o B sai da integral. Então, vai ficar assim. B integral fechada de dl é igual a μ0i. B integral fechada de dl é igual a μ0i. Quanto que dá integral fechada de dl? Integrar é somar todos os dl's que formam a circunferência. Ou seja, somar todos os dl's vai dar a circunferência toda. Quer dizer, a integral fechada de dl é o comprimento da circunferência. E quanto vale o comprimento da circunferência? Vale 2πr. R'inho, que é o lado de fora que a gente está pegando. É esse cara aqui, ó. 2π vezes R'inho. Então, o B sai da integral do dl dá 2πr', que é o comprimento da circunferência. Isso tem que ser igual a μ0i. Então, quanto que vale o B? Passo 2πr para cá dividindo. O B é μ0i dividido por 2πr. Então, o campo magnético fora do fio vale isso. Então, pré-r'inho maior que R'ão. E o campo magnético para o interior do fio? Traça-se, olha, uma circunferência no interior do fio de raio R'inho menor que R'ão. Ficou faltando coisa. Nossa, saiu fora de ordem aqui. Deixa eu até gestar isso aqui que tá. Aí ninguém entendeu nada, né? Deixa eu... Tá aqui. Deixa eu ver se tá certo. Então, esse aqui, B igual a μ0i sobre 2πr', pré-r'inho maior que R'ão. Agora, vamos analisar dentro do fio. Dentro do fio, eu estou traçando uma circuitação no interior aqui do fio, ó, e vou chamar agora R'inho o raio desta circuitação. Então, agora, também vou aplicar a lei de Ampère. Só que agora o interior do fio é o raio R'inho aqui, ó. R'inho menor que R'ão. Faço a mesma coisa, o produto escalar, o ângulo vai dar 0 grau, o cosseno de 0 dá 1, o B sai da integral, fica integral de dl, que vai dar 2πr, dá igualzinho. É igual a μ0i. Só que agora o i não é a corrente toda. É a corrente que passa só nesta área aqui, ó. Eu vou chamar de I'.
eu preciso descobrir quanto que vale a corrente que passa nessa área. Bom, a corrente que atravessa a área de um fio é proporcional à área do fio. Quanto maior a área, maior a corrente. Então, eu posso fazer uma proporcionalidade. A corrente que passa nesta área, dividido pela corrente total, tem que ser igual a esta área dividido pela área total do fio. Então, I' sobre Izão é igual a πr², que é esta areazinha aqui, dividindo por πr² que é a área de todo o fio. Veja, a corrente é proporcional à área. Se eu quero a corrente só dessa área, tem que fazer essa proporcionalidade. Pi mete a vara, ó, cancela. Passo esse I para cá multiplicando. I' é R² sobre R² vezes I total. Substituo esse cara aqui. Eu vou ter, então, que B vai ser igual a... Aqui ficou errado. B vezes 2πr está faltando, é igual a μ0 vezes o I', que é isso. Então, passo 2πr para lá dividindo, cancelo um R com o outro, B igual a μ0i sobre 2πr² vezes R'. Este é o campo dentro do fio. Então, repara uma coisa. Eu tenho dois campos distintos. Dentro do fio, o campo é de um jeito. Dentro do fio e fora do fio. Dentro do fio, o campo é dado por isso. μ0 i sobre 2π sobre 2π raio do fio ao quadrado vezes R'. É assim que se calcula o campo magnético dentro de um fio passando corrente. E fora do fio, o campo magnético é μ0i sobre 2π raio a distância que você está do fio. Então veja que deu muito diferente. Muito diferente. Olha esse problema aqui, ó. Vamos plotar. Plotar é fazer o gráfico, tá? O campo magnético em função da distância R do problema anterior para R' menor que o raio do fio e R' maior que o raio do fio. Então vamos fazer o gráfico disso. Para R' maior que o raio do fio, que é o lado de fora do fio, deu isso. O lado de dentro do fio, o campo magnético deu isso. Então, ó, repara o seguinte. Dentro do fio, vamos olhar para isso. Isso tudo aqui, ó, é constante. μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, que é constante. I é a corrente, que é constante. 2π é número, que é constante. E o raio do fio é constante. Tudo isso aqui é uma constante. Quem está variando é o R'. Então, isso aqui é uma constante vezes R'. E aqui? Tudo isso aqui é constante. Quem está variando é o R' também. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Então, repara que aqui, dentro do fio, o campo magnético é uma constante vezes R. Ou seja, B é proporcional à distância. Como essa distância está elevada a 1, isso é uma equação do primeiro grau. E o gráfico é uma reta. Então, dentro do fio, o gráfico é uma reta. Dentro, aqui é o raio do fio, aqui é o lado de dentro do fio e aqui é o lado de fora do fio. Então, dentro do fio, o gráfico de B por R' é uma reta. Porque B é proporcional a R. Vai até onde? Até a borda do fio. E depois de lá? Bom, depois de lá, o campo cai com o inverso da distância. Todo gráfico de função do inverso, ele é assim. Então,
aqui o campo cai com o inverso da distância. Então, do lado de fora, ele é inversamente proporcional à distância. Está aí. Dentro do fio e fora do fio. Fazer uma análise dessa só foi possível porque temos a lei de Ampère. E a gente passa a conhecer o comportamento do campo magnético dentro de um fio e fora de um fio. Como que se aplica a lei de Ampère a um toroide? Toroide, ele é um caso diferente. O que é um toroide? Essa terminação oide quer dizer parecido com. Toroide é o que se parece com touro. Não é com touro de vaca. É touro. O que é um touro? Touro é uma rosquinha. Um toro é essa geometria aqui, ó. Isso aqui é um toro, tá? Pensa numa rosquinha, daquelas de comer. Aquilo é um toro. Numa boia de piscina, tá? Numa câmara de ar de um pneu de carro. Aquilo é um toro, tá? Tudo que se parece com isso, nós chamamos de toroide. Em eletromagnetismo, a gente chama de toroide todo fio que é enrolado na forma de um toroide. Se eu pegar um fio aqui, ó, e enrolá-lo aqui, ó, se eu fizer isso e passar uma corrente elétrica que entra aqui e sai aqui, eu tenho um toroide. Eu tenho um toroide. Isso é um toroide. Existe um dispositivo formado por um conjunto de espiras que a gente chama de solenoide. O que vem a ser um solenoide? Se você pegar um conjunto de espiras e fizer que nem uma mola, assim, de tal maneira que entra corrente por um lado e sai corrente pelo outro, isso chama-se solenoide. Veja, nós vimos que se a corrente estiver passando num fio, você usa a regra da mão direita. Coloca o dedão no sentido da corrente, vai circular um campo magnético em volta desse fio. O que acontece se eu tiver um fio enrolado? Ó, vai circular campo aqui, ó. O campo vai circular aqui, ó. Só que aqui ele vai fazer isso. Assim. Então, repara que você vai ter campo de um lado de dentro da espira e campo do lado de fora da espira. O que vai acontecer? Esses campos vão se somando, de tal maneira que o efeito final desses campos aqui é produzir uma coisa assim. Esse campo fica parecido com o campo magnético de um ímã-barra. O campo caminha dentro do solenoide. Agora, se eu tenho um toroide, o que é um toroide? É pegar o solenoide e fechá-lo. O que acontece? Todo o campo fica armadilhado dentro do toroide. Não escapa campo para fora. Então, quando eu transformo um solenoide num toroide, eu vou ter isso aqui, ó.
Isso aqui é um toroide. É pegar um solenoide e curvá-lo. O meu campo vai circular aqui dentro, ó. Então, do ponto de vista prático, esse campo é como se ele fosse gerado por uma corrente que passa aqui no meio. Não existe essa corrente aqui, mas é como se fosse uma corrente passando aqui no meio, gerando esse campo. Essa corrente, ela vai ser igual, essa corrente aí, a N vezes a corrente que está entrando aqui, ó, e saindo. Essa é a corrente do toroide, ela é N vezes a corrente I. E o que é N? É o número de espiras. Então, se eu aplicar a um toroide ao campo magnético, fica circulando aqui dentro. Esse campo magnético circula a uma distância R do centro do toroide. É como se nesse centro estivesse passando uma corrente de valor N vezes a corrente que entra aqui, ó. E N é o número de espiras desse toroide. Então, olha, no final, ao invés de ser μ0I, na lei de Ampère, é μ0NI. E o campo que circula aqui dentro vai ser μ0NI sobre 2πr. É só pegar o campo de uma espira ali e multiplicar por N. Esse é o campo magnético de um toroide dado pela lei de Ampère. Veja, a lei de Ampère aplicada ao solenoide, ela é um pouco mais simples. Você tem um solenoide, que é esta mola aqui. A corrente está saindo de um lado e entrando do outro. Então, deste lado a corrente sai, deste lado a corrente entra. Então, está representando aqui a corrente saindo daqui, entrando aqui. Eu quero aplicar a lei de Ampère para este solenoide. Eu posso imaginar essa corrente aqui como sendo uma única corrente multiplicada pelo número de espiras. Ou seja, como se eu tivesse N correntes aí juntas. Vai me dar uma corrente total N vezes I. Se eu aplicar a lei de Ampère, integral de B produto escalar ds tem que ser igual a μ0 NI. Mas, peraí, B produto escalar ds. Aonde que eu tenho B? B eu só tenho aqui, ó. Aqui dentro. Então, aqui dentro eu tenho um comprimento B produto escalar dl, que vai dar módulo de B, módulo de L, que é esse comprimento. Então, aqui eu tenho B vezes L. Aqui eu não tenho B e aqui também não. Portanto, a integral fechada de B produto escalar dl vai dar módulo de B, módulo de L. Isso tem que ser igual a μ0, número de espiras total vezes I. Então, B é μ0, número total de espiras vezes I dividido por L. Número total de espiras dividido por L, L é uma quantidade de espiras que eu estou considerando do meu solenoide. Tá? Eu vou chamar isso de Eninho. Eninho é o número de espiras por unidade de comprimento. Então, eu tenho o seguinte. Se eu chamo Eninho número de espiras por unidade de comprimento, então o campo magnético do meu solenoide é μ0 Eninho I. Bem simples de resolver. Sai da lei de Ampère, sai da lei de Faraday também. Então veja que a lei de Ampère tem aplicações diversas. Vamos falar agora de um conceito muito importante, que é o conceito de fluxo magnético. O que vem a ser fluxo magnético? É o número de linhas de campo magnético que atravessa uma dada área. Então, se eu tenho uma área aqui e tenho um número de linhas do campo magnético atravessando, eu vou definir fluxo magnético como sendo a integral
do produto escalar do campo magnético pelo vetor normal da área em relação à área. Ou seja, se eu tenho uma área aqui, essa área, eu vou adotar para ela um vetor normal a ela. Forma 90 graus. Esta área aqui eu vou chamar de área A. Imagine que eu tenho um número de linhas de força do campo magnético atravessando aqui, ó. B. A gente chama de fluxo magnético o produto da linha, o produto escalar do campo magnético, a gente chama de fluxo magnético, o produto escalar do campo magnético pelo vetor normal à área multiplicado pela área. Então, assim. Então, eu vou chamar de fluxo magnético. A gente representa pela letra φ o produto escalar do campo magnético pelo vetor normal à área vezes A. É claro que se eu tiver uma área infinitesimal e um campo atravessando isso, eu vou ter uma variação de fluxo infinitesimal. Consequentemente, se eu integrar os dois lados, o fluxo total vai ser a integral de B produto escalar NdA. Lembrando que muitos autores chamam NdA de vetor área, assim. Tá? Só lembrando que fisicamente a área não é um vetor. Mas vetor área, na verdade, é o módulo da área multiplicado pelo vetor normal a ela. Então, o fluxo é a integral de B produto escalar NdA. O B aqui é de campo magnético, então é fluxo magnético. Qual a unidade de fluxo magnético? A unidade de fluxo magnético. Ora, vai ser a unidade de campo magnético vezes a unidade de área. Então, a unidade de fluxo magnético vai ser Tesla vezes metro quadrado. A gente vai dar um nome para isso. A gente vai chamar isso aqui de Weber. E o símbolo é WB. Um Weber é 1 Tesla vezes 1 metro quadrado. Então, fluxo magnético mede-se em Weber. Ó, lembrando que o dA é N, vetor normal à área, dA. O fluxo magnético, o B, pode ser escrito como BA cosseno θ, o B produto escalar A. E Tesla metro quadrado é Weber, e aqui WB. A lei de Gauss do magnetismo, ela diz o seguinte: se eu colocar um ímã no interior de uma superfície fechada, o número de linhas de força que saem da superfície de um lado é igual ao número de linhas de força que entram na superfície do outro lado. Portanto, o fluxo total nessa superfície é zero, porque o que sai de um lado entra do outro. É como se nada saísse e nada entrasse. Então, o fluxo magnético é zero. Então, essa é a chamada lei de Gauss do magnetismo. O fluxo magnético é nulo. Tá? Fluxo magnético é igual a zero. Isso só acontece porque as linhas saem de um polo do ímã e vão para o outro. Isso mostra o seguinte: não tem como separar os polos de um ímã, pois se eu separasse, isso aqui nunca daria zero. E sempre dá zero.
Então, a lei de Ampère é uma das leis que a gente precisa entender para poder trabalhar a conversão eletromecânica de energia. Então, daquelas 4 equações, já vimos 2. Vamos para a lei de Faraday. Michael Faraday, foi um físico que viveu de 1791 a 1867. Foi um físico muito importante para o desenvolvimento prático do eletromagnetismo. Faraday, ele mostrou o seguinte: se eu pegar um voltímetro, ligar uma espira a um voltímetro, uma espira é uma volta de fio. Então, voltímetro mede a diferença de potencial. Se eu pegar um voltímetro e ligar as pontas de prova do voltímetro a uma espira, nada acontece, pois essa espira não está ligada a nada. Espira é um pedaço de fio enrolado, um pedaço de fio circular. Nada acontece no voltímetro. Mas Faraday mostrou que se você pegar um ímã em barra, todo ímã tem 2 polos, norte e sul. Claro, esse ímã então tem campo magnético aqui, ó. Se eu pegar esse ímã e introduzi-lo nessa espira, no momento que eu estou introduzindo o ímã, o ponteirinho aqui mexe, ou seja, acusa a diferença de potencial. Se eu deixar o ímã parado dentro da espira, nada acontece. Mas se eu movimentar o ímã dentro da espira, o ponteirinho acusa. E ele acusa de tal maneira o seguinte: se eu aproximar o ímã da espira, o ponteirinho gira para um lado. Se eu afasto agora o ímã da espira, o que eu fiz? Opa, volta. Se eu afasto o ímã da espira para cá, o ponteirinho gira para o outro lado. Então, se eu fizer um movimento de vai e vem, entra e sai nessa espira, o ponteirinho vai se deslocar ora para a direita, ora para a esquerda. Vai ficar oscilando. E Faraday concluiu: o ponteirinho só oscila porque o voltímetro está acusando diferença de potencial. Então, quando eu aproximo o ímã da espira, ele acusa uma DDP. Quando eu afasto o ímã da espira, ele acusa uma DDP. Mas se eu deixar o ímã parado dentro da espira, nada acontece. Então, ó, quando ele aproxima, o ponteirinho se desloca para cá, para a direita. Agora, quando ele afasta, o ponteirinho se desloca para a esquerda. E quando ele para, o ponteirinho fica no zero. Ou seja, há uma diferença de potencial que surge pelo movimento do ímã em relação à espira. Faraday tentou entender o porquê disso. E o que o Faraday descobriu é: quando eu aproximo o ímã da espira, o número de linhas de força, o número de linhas de campo do ímã, ao cruzar a espira, faz o fluxo magnético variar. O que é fluxo? Não é o número de linhas de campo atravessando uma área. Quando eu aproximo, mais linhas de campo atravessa a área. Então, maior o fluxo. Então, quando eu estou aproximando, o fluxo aumenta. E aí, causa uma DDP. A DDP que surge é devido à variação do fluxo magnético. Devido à variação do fluxo magnético no tempo. Aí Faraday fez esse outro experimento. Ele pegou um anel de metal, de ferro, tá? Pegou um fio e fez aqui como um solenoide nesse anel. E ligou no voltímetro. Nada acontece, não está ligado a nada, não tem bateria. Aqui
ele fez um outro solenoide e ligou uma bateria. Mas esse fio está encapado, corrente dele não escapa para o anel. Então, isto não tem contato com isso. Não precisaria nem do anel. Ele poderia fazer assim, e ele chegou a fazê-lo. Um experimento assim. Pegou um voltímetro. E fez um solenoide aqui. Ó. Veja, claro que não vai acusar nada, não tem nada, é um fio desligado. Aí ele aproximou outro solenoide aqui, não encostou, só deixou perto. Aqui ele pôs um interruptor e aqui ele pôs uma bateria. Quando ele liga esse interruptor, flui uma corrente por esse circuito. É claro que a corrente flui aqui só nesse circuito. O lado esquerdo não está ligado a nada. Mas quando a corrente passar pelo fio enrolado, vai produzir um campo. E no momento que ela começa a passar ali, ela vai gerar um campo que vai fazer isso. Esse campo, no momento que ele começa a aumentar, estas linhas de força cruzam a espira vizinha e geram um fluxo magnético variável no tempo. E esse fluxo magnético induz uma DDP aqui. Ó. É claro que como isso aqui é uma bateria de corrente contínua, só no momento que liga que isso acontece, depois zera. Mas Faraday mostrou que isso acontecia. E aí o que ele vai concluir? Ele vai chamar de E a diferença de potencial que o voltímetro acusa. Essa diferença de potencial é uma força eletromotriz, mas ela não vem de nenhuma bateria. Ela foi induzida pela variação do fluxo magnético no tempo. Ou seja, quando o fluxo magnético, o número de linhas do campo magnético variam numa área e ali tiver uma espira, essa variação vai induzir uma corrente naquela espira. Então, ele falou, a força eletromotriz induzida, e ele vai dizer induzida, ela foi induzida, não tem bateria nenhuma aqui, mas surge por uma variação do fluxo magnético no tempo. Então, ele conclui o seguinte, que a força eletromotriz induzida, essa aqui, surge devido a uma variação do fluxo magnético no tempo. Esse D é uma variação pequenininha. O fluxo variou no tempo, vai surgir uma força eletromotriz induzida. E Faraday, com isso, vai fazer correntes passarem em solenoides. Quando a corrente passa em solenoide, o fluxo magnético varia. Põe um solenoide vizinho. Esse fluxo magnético variável no tempo, ao cruzar as espiras do vizinho, vai induzir uma força eletromotriz induzida ali. E que se aquele circuito estiver fechado, vai surgir uma corrente induzida. A lei de Faraday é muito importante. Tá? Ela vai ser a base da análise da conversão eletromecânica de energia. Ela é o principal aqui. Só que tem uma coisa. Faraday mostrou a sua lei desse jeito como eu escrevi. Tá? Mas um físico chamado Lenz, ele notou o seguinte, que se eu aproximo um ímã de uma espira, vai surgir uma DDP induzida. Como a espira é fechada, vai surgir uma corrente.
Então vai começar a circular uma corrente. E se eu aproximo o número de linhas de força, essa corrente cresce cada vez mais. E isso vai para infinito. Só que na prática isso não acontece, a corrente não cresce infinitamente. Então Lenz observou, algo faz com que essa corrente não cresça infinitamente. Então ele percebeu o seguinte, quando você aproxima um ímã, vai induzir uma corrente na espira. Essa corrente também vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético que surge na espira, ele repele o campo magnético do ímã, freando o ímã. Ou seja, quando surge uma corrente induzida, aquela corrente induzida produz um efeito tal de se opor a mais variação do fluxo daquele ímã. Então ela age no sentido de frear aquele ímã. Repara o seguinte, se eu aproximo o ímã desta espira, e eu aproximo o polo norte dele, o polo norte sai em linhas de força, vai induzir uma corrente nessa espira, tal que essa corrente aqui vai produzir um campo, de tal maneira que o campo vai sair por aqui, para o lado que o ímã se aproxima. Onde as linhas de força saem é o polo norte. Então vai produzir um polo norte no mesmo lado do ímã, de tal maneira que norte com norte acabem se repelindo. Ou seja, essa corrente não quer aumentar mais. Quando eu aproximar o ímã, eu vou sentir uma força segurar esse ímã porque vai repelir o ímã. Agora, se eu tentar afastar o ímã, o que vai acontecer? No momento que eu afasto o polo norte, vai surgir uma corrente nessa espira de tal maneira que ela vai produzir um polo sul para o lado do ímã. E agora ela tende a atrair o ímã. Quer dizer, se eu afasto o ímã, a corrente induzida produz um campo que atrai o ímã de volta. Se eu aproximo o ímã, a corrente induzida produz um campo que repele o ímã. Em outras maneiras, essa corrente induzida não quer que você mexa com o ímã. Qualquer coisa que você faça, ela se opõe a isso. E essa oposição à variação do fluxo magnético aparece com o sinal de menos na lei de Faraday. Então, esse sinal de menos é uma consequência da lei de Lenz. A lei de Lenz diz: quando um fluxo magnético através de uma superfície varia, o campo magnético, devido a qualquer corrente induzida, produz um fluxo próprio através da mesma superfície e de sinal oposto à variação do fluxo. Tá aí. Então, esse sinal de menos é justificado pela lei de Lenz. Só fixando. Olha, se eu tenho um ímã aqui com polo norte e eu aproximo este ímã dessa espira, eu sei que quando eu aproximar, a espira não quer que aproxime. Então ela vai produzir uma corrente de tal maneira que acabe repelindo esse ímã. Bom, como é que eu estou aproximando o polo norte, aqui vai ter que surgir um polo norte também. Então, para surgir um polo norte, a corrente vai se movimentar nesse sentido, esse N de norte. Então, se a corrente girar assim, vai tender a frear a posição desse ímã. Então, essa aqui é a corrente induzida. Aí, se eu afastasse o ímã? Bom, se eu afastar o ímã, vou usar a mesma figura. Se eu afastar o ímã, vai acontecer isso. Se eu afastar o ímã, vai acontecer isso. Agora imagine que eu afaste o ímã. Então aqui na espira, ela não quer que você afaste o ímã. Então ela vai tentar te puxar de volta. Se é norte que está voltado para ela, ela vai criar um polo sul aqui, ó. E o sul gira nesse sentido, ó.
Então, vai fazer uma corrente circular nesse sentido. Essa é a lei de Lenz. Tá? Teste. Aqui. Bom. Não é isso? Tá aí. Então, ó, para saber a polaridade da corrente, o polo magnético que a corrente gera no espira, olha aqui, se a corrente estiver circulando no sentido anti-horário, ela forma um polo norte. Olha as perninhas do N dão sentido anti-horário. Se a corrente estiver gerando no sentido horário, ela forma um polo sul. Olha o sentido das pontinhas do S aqui de sul. Tá? Então, sinal de menos, consequência da lei de Lenz. A lei de Faraday, ela também vai aparecer em algumas situações bem interessantes. Quando a gente tiver força eletromotriz induzida por movimento. Isso é muito interessante. Imagine uma região do espaço que eu tenho um campo magnético entrando no plano da tela aqui, ó. Esse X em azulzinho é o campo magnético entrando. Agora eu pego uma barra de metal, tá? Tem que ser metal para que tenha elétrons livres. Pego uma barra de metal de comprimento L, tá? E movimento essa barra para a direita com uma velocidade V. Quando eu movimentar essa barra para a direita com uma velocidade V, é como se eu pegasse uma carga elétrica e movimentasse dentro do campo magnético. Pega esse elétron aqui, ó. Movimenta ele. Movimenta este elétron para a direita. Então é isso aqui. Vamos voltar lá naquela primeira equação de força. Força é Q V produto vetorial B. Então, se eu tenho um campo magnético entrando no plano da lousa, e eu pegar um elétron e movimentá-lo com uma velocidade V para cá, veja, coloca a mão direita paralelo V e gira para o lado do campo que está entrando. O dedão aponta para cima. Então, vai surgir uma força para cima. Mas a carga do elétron é negativa, vai ter um sinal de menos nessa equação. Então, inverte o sentido. A força magnética empurra ele para baixo. Então, essa é a força magnética. Vai empurrar este elétron para baixo. O que vai acontecer, então, quando esta barra se movimentar? A força magnética, ó, essa azul, empurra o elétron para baixo. Vai começar a acumular elétron aqui, ó. Se começa a acumular elétron aqui, aqui fica com uma carga negativa. Vai faltar elétron aqui, aqui vai ficar com uma carga positiva. E uma força elétrica tende a atuar puxando o elétron de volta para lá. Mas se eu continuar mantendo a velocidade, a força magnética vai empurrando o elétron para cá. Logo, vai surgir polos nesta barra de metal. Um polo negativo numa extremidade e um polo positivo na outra. Esses polos que surgem vai dar origem a um campo elétrico que vai do polo positivo para o polo negativo. Um campo elétrico E. E, consequentemente, vai surgir uma diferença de potencial entre as extremidades desta barra de metal. Diferença de potencial é campo elétrico vezes distância. Campo elétrico
vezes distância. Então, olha, campo elétrico vezes distância me dá a diferença de potencial. Se eu pegar campo elétrico, multiplicar pela distância, isso me dá DDP delta V. Tá? Agora, as cargas elétricas vão ser empurradas para o canto até quando? Até que a força magnética que empurra se iguale à força elétrica que puxa. Força elétrica é carga vezes campo elétrico. Força magnética é QVB. Quando elas se igualam, ó, a carga cancela, vai sobrar aqui campo elétrico é V vezes B. Campo elétrico é V vezes B. Ora, se eu substituir no lugar do campo elétrico V vezes B, a diferença de potencial vai ficar BLV. A diferença de potencial nas extremidades dessa barra vai ficar BLV. Ou seja, essa diferença de potencial foi induzida pelo campo magnético. Isso saiu da lei de Faraday. Então, nós temos o seguinte. Toda vez que você movimenta uma barra de metal de comprimento L no interior de um campo magnético B, a barra de metal, com uma velocidade V, tal que a velocidade é perpendicular ao comprimento, vai surgir uma força eletromotriz dada por módulo do campo, módulo do comprimento, módulo da velocidade. Veja, pega uma barra de metal qualquer, um pedaço de ferro. Aqui na superfície da Terra tem campo magnético. Pega essa barra e movimenta na sua mão. Só de você movimentá-la, vai surgir uma DDP entre as extremidades dessa barra, dada por isso aqui. Ó. É claro que essa DDP vai ser tanto maior quanto maior for o campo, maior for o tamanho da barra e maior a velocidade. Senão essa DDP vai ser muito pequena. Mas, por exemplo, vamos ver uma situação que é a seguinte. Imagina um avião. O campo magnético da Terra é aproximadamente 10 a menos 5 Tesla. Esse é o campo da Terra, tá? Imagina um avião voando perpendicular ao campo. A velocidade V perpendicular ao campo magnético da Terra. Imagina tipo um Boeing. A envergadura de um avião desse, que é o comprimento de uma asa a outra aqui, é em torno de 60 metros. E um avião desse, numa velocidade de cruzeiro, atinge velocidade de 800 km por hora. Então, pela lei de Faraday, vai surgir na extremidade das asas do avião uma DDP induzida dada por isso. Quanto que vale essa DDP que surge entre as extremidades da asa do avião só pelo fato de ser um metal se movimentando com uma velocidade V dentro de um campo magnético? Vamos ver. Ó. E igual ao B, 10 a menos 5. O L, 60 metros. O V são 800 km por hora. 800 km por hora, vamos convertê-lo em metros por segundo. É só dividir por 3,6. Isso dá 222,22 metros por segundo. Fazendo essa conta,
Isso aqui vai dar 0,13 volts. Ou seja, essa é a diferença de potencial que surge entre uma ponta da asa do avião e outra, só pelo fato dele se movimentar no interior de um campo magnético. Uma outra análise da lei de Faraday por força eletromotriz induzida por movimento é essa aqui, ó. Faça um trilho, tá? Pegue um trilho. Isso aqui é uma barra de metal. Esta é uma barra de metal. Liga esta barra de metal aqui também por um fio metálico. Põe um resistor aqui para não fechar curto, tá? Para não... Então tá aqui um resistor aqui, ó. Esse é um trilho, isso é um trilho. Coloque um campo magnético aqui dentro, ó. O xizinho aqui entrando. Coloque uma barra metálica em contato com esses trilhos. Tá aqui. Essa barra metálica aqui, ó, ela tem um tamanho L. Tá aqui o tamanho L dela. E ela está a uma distância X da borda. Então forma uma área aqui dentro, ó, L vezes X. Agora aplica uma força nessa barra aqui para a direita, de tal maneira que quando você aplicar, você dá uma velocidade para a direita. Você empurra essa barra para a direita. Quando você empurrar, esta barra vai abrir. Ou seja, ela vai se expandir. Ela vai fazer isso. Eu tenho um trilho aqui. Outro aqui. E aqui eu tenho um resistor. Aí eu coloco minha barra, outra aqui, ó. Agora eu puxo essa barra para cá. Quando eu puxo, essa barra vem parar aqui, ó. Olha que esta área aqui mudou. Ela era isto, agora ela virou isso. Então a área mudou. Só que aí dentro tem um campo magnético. Se a área varia, o fluxo magnético varia, porque fluxo é B vezes A. Se a área varia, o fluxo varia. E, obviamente, uma força eletromotriz induzida vai surgir. Como o circuito está fechado, uma corrente induzida vai circular por aí. E como que é essa corrente? Veja, o fluxo é B vezes a área. Quem é a área aqui? L vezes X. L vezes X. Então, esta é a área. A força eletromotriz é menos derivada do fluxo magnético no tempo. Então, vai ser menos a derivada no tempo do fluxo, que é BLX. Ora, o B é constante e o L é constante, sai da integral. Então, ficou força eletromotriz induzida é menos BL, derivada de X no tempo. Derivada de X no tempo é a velocidade. Então, E é igual a menos BLV. É igualzinho a outra equação. O menos é da lei de Lenz, tá? Mas em módulo é BLV. Ou seja, vai surgir uma força eletromotriz neste circuito dada por BLV. A mesma equação que nós chegamos. Então, essa é a equação que sai da lei de Faraday. Ó, em módulo, isso aqui é BLV. Quanto que vale a corrente que vai circular aqui, essa corrente? Corrente é DDP por resistência. É módulo de E por R. Módulo de E por R. Módulo de E é BLV sobre R. Essa é a corrente que circula nesse circuito. Tá? Então, esse circuito vai ter uma corrente que circula aí. Vamos ver o sentido dessa corrente? Veja, pela lei de Lenz, quando eu abrir isso,
eu vou gerar uma corrente. Vou ter uma variação do fluxo. O fluxo vai aumentar. Então, a corrente tem que ser tal que se opõe àquilo que está causando o aumento do fluxo. O que é que está causando o aumento do fluxo? A força que eu estou aplicando. Então, essa variação do fluxo vai gerar uma força magnética que deve se opor à minha. Esta força magnética, se ela está para cá, se ela está para cá, para a esquerda, e o campo está entrando, isso significa, então, que meu dedão aponta para baixo. Então, os elétrons se movimentam para baixo. Como a corrente elétrica é contrária ao sentido dos elétrons, a corrente se movimenta para cima. Então, basta fazer uma análise da lei de Lenz aqui, que você vai descobrir o sentido da força magnética que vai surgir para agir no teu sistema, para segurar a força que você aplicou e o sentido da corrente. Tá aí. A lei de Faraday ela é muito importante. A gente também vai ver a aplicação da lei de Faraday em autoindutância. Deixa eu só ver o tamanho que está aqui. E indutores. Que horas são? Deixa eu ver aqui, só para 8h38. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. Agradeço a atenção, a paciência de vocês e até a nossa próxima aula.